Então vamos dar sequência, já temos aqui um novo documento criado, né? Nós podemos então começar a trabalhar em cima desse nosso novo documento. Vou começar então mostrando aqui, né, o painel de camadas, o início aqui pelas camadas, que é uma das coisas mais importantes que nós temos aí no Photoshop. Antes de mostrar ele, aqui em cima eu tenho o nosso painel, né, nossa área de trabalho, na verdade, que nós criamos, e aqui a gente pode editar, como aumentar ou diminuir aqui a área de trabalho dela, trabalhar aqui com essas outras paletas que vão ficar flutuantes, em que eu não mostrei no início, então eu posso deixar ela oculta ou visível e utilizar aqui também esse botãozinho para poder expandir painéis. Aqui eu vou ter os meus objetos e projetos abertos, né? Eu poderia estar, se eu abrisse um outro novo, ele estaria aqui do lado, em abas ou guias, então temos esses recursos aí para poder mexer. Feito isso, depois a gente vai dar uma visualizada melhor aí nessa área de trabalho dele aqui. Para quem não tem costume, né, com essa nova área de trabalho, pode achar um pouquinho de diferença. Quem costumava usar o CS2 ou algumas versões um pouco mais antigas, no começo vai ver uma certa diferença aí, mas nada que atrapalhe não. Questão do zoom, Ctrl menos, Ctrl mais e Ctrl zero para ajustar 100% dele. Então se eu dou Ctrl zero, ele fica certinho aqui na minha área de trabalho. Se aparecer às vezes essa mensagem de manter o esquema de cores aqui, né, às vezes acontece isso quando eu estou fazendo gravação de aula, então não estranhe não. Vou deixar um pouquinho afastada com o Ctrl menos e vou começar aqui então com as camadas. Aqui embaixo, ó, as camadas vão funcionar como se fossem páginas do nosso projeto. Então, todo objeto que eu acrescento no meu projeto, ele vai ser acrescentado em uma nova camada para que ele possa ser editado de uma forma independente. Como assim? Não vou começar com a imagem por enquanto, senão dificulta na explicação. Então, eu vou procurar aqui uma ferramenta que fique fácil para me explicar, como ferramentas aqui de formas. Venha aqui no conjunto de formas e peguem uma das ferramentas, pode ser retângulo, uma elipse, uma ferramenta qualquer que seja ali de forma, e para que eu crie ela, né, e escolha as propriedades dela, eu posso fazer, por exemplo, a cor aqui antes. Então aqui em amostras ou aqui na caixa de cores, nós podemos editar a cor. Depois eu mostro pela caixa de cor. Vou colocar aqui amarelo. Quando eu clico no amarelo, ele mostra aqui tanto na barra de opções da ferramenta, quanto aqui no painel de cores aqui na barra de ferramentas. Então eu teria algumas outras opções para estar editando aqui em cima. Vou fazer o seguinte, criar um retângulo aqui com essa ferramenta. Quando eu crio um retângulo, ele coloca para mim uma nova camada, com o nome ali da forma, no caso retângulo. Essa camada pode ser editada aqui no nome. Se eu der um duplo clique, eu posso alterar o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ret, só de retângulo aqui, que é a abreviação dele. E aqui em cima eu tenho propriedades para trabalhar, né, com o retângulo, como eu falei. Continuo mantendo o fundo e esse objeto de forma separada. Se eu quiser desenhar um outro objeto, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou pegar, por exemplo, a ferramenta elipse, que é o nosso círculo. Vou clicar aqui numa cor qualquer, o vermelho, e vou desenhar uma elipse. Ok, então ela vai sair para mim ali da cor amarela. Por que essa ferramenta ela saiu da cor amarela? Eu escolhi uma cor aqui no painel, mas eu não defini essa cor na ferramenta aqui em cima. Então tem que tomar esses cuidados aí. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, uma cor qualquer, meu objeto vai pegar aquela cor. Então olhem lá. Então eu consigo fazer essa alteração. A cor que vai mandar não é a que eu tenho selecionada aqui, ó, nos painéis, ou seja, aqui na paleta, né, de amostras ou na barra de ferramentas, e sim a cor que eu tenho selecionado na barra de opções, aonde eu vou estar criando essa ferramenta. Já saiu um pouco da ideia aqui das camadas, mas estou voltando para ela. Sempre que acontecer algo, eu vou procurar estar explicando na hora e depois também a gente vai estar dando uma revisada. Duplo clique aqui, então eu vou chamar essa camada de círculo. Então eu tenho um círculo e tenho um retângulo. Qualquer alteração que eu vá fazer a esse retângulo aqui, ó, eu preciso selecionar a camada dele. Por exemplo, se eu quiser preencher ele com cor, vou com o botão direito aqui abaixo da ferramenta degradê, vou pegar a lata de tinta. Se eu escolher uma cor para preencher, ó, por exemplo, escolhi ali o verde. Se eu clicar aqui, ele não vai preencher para mim. Ele vai falar até aqui que essa camada deve ser rasterizada, né, para que eu possa preencher ela. O que é rasterizar a camada? É tornar ela editável. Vamos fazer isso então com as duas. Botão direito. Quando ela está rasterizada, ele fica com esse símbolozinho aqui onde eu estou passando o mouse. Ó. Botão direito em cima do nome da camada, rasterizar a camada. Vou fazer a mesma coisa com o retângulo. Botão direito, rasterizar também. Ela se torna uma camada editável, uma camada simples. Se eu fizer aquilo que eu falei, ó, clicar aqui, por exemplo, para colocar a cor do retângulo de verde, o que vai acontecer? Ele vai preencher o fundo de verde. Ó. Ctrl Z é o comando para desfazer isso aí. Por que ele preencheu? Porque eu estou na camada de círculo. Então o programa não entende que existe um retângulo ali embaixo. A menos aqui, ó, que eu
deixa eu ocultar ela clicando nesse olhinho, pronto, ele entende daquela forma. Então, eu estou preenchendo aqui retângulo, não, eu estou preenchendo o fundo do círculo. Aí, para me preencher o retângulo ou fazer qualquer alteração a ele, eu tenho que vir para a camada dele, e aí sim eu consigo fazer aquela alteração. Se eu clicar agora sim, ele preenche o retângulo, porque eu estou trabalhando na camada do retângulo. A mesma coisa o círculo. Vou escolher uma cor para ele aqui na paleta de ferramentas. Eu clico sobre a cor, aqui do lado eu tenho a tonalidade e aqui eu tenho a intensidade. Então, vou colocar um azul. Tem que tomar cuidado que, às vezes, se a intensidade estiver muito aqui em cima, ele vai colocar um branco, ou se ela estiver muito lá embaixo, ele vai colocar preto. Essa cor de baixo é a cor anterior, que era verde, e a de cima é a cor em que você está colocando. Vou deixar uma cor azul aqui e vou clicar sobre o círculo aqui e ele vai trocar a cor dele. Então, bem simples essa opção aí, né, de camadas, céu básico aí sobre camadas. Próxima aula a gente dá sequência.